Me escutam? Oi? Mari, Dan, estão me escutando? Beleza, Dan. Mari tá estranho aqui. Não dá para mandar mensagem para ela. Deve estar tentando conectar. Não conectou direito, não. Para a pessoa entrar. Dan, você e quem mais do seu grupo? Só tem eu? Agora entrou a Bia e a Júlia. Estão me escutando, meninas? Cadê todo mundo? Um representante de cada grupo? Ver se mais gente vai conectar. Professor, Diga, Bia. A internet da Bia é muito ruim, coitada. gente, a minha conexão tá horrível. Escreve, Bia, se for o caso. Tenta tirar o meu vídeo para ver se fica mais leve. Boa. Pronto. Conseguiu? Não sei. Se quiser escrever também, pode escrever, Bia. Tá. Tenta tirar o meu vídeo, Bia, que eu acho que fica melhor. Porque o meu vídeo ele ocupa muita banda da internet. Aí, se você conseguir tirar, fica melhor. Esperar mais uns minutinhos, que é a treva. Vocês são muito engraçados. Bia é muito desesperada. Assim, na verdade, Não, professor, porque não é uma internet barata. Então, eles têm que dar o serviço. Não interessa. Cara, quando eu tinha a internet da Uni aqui em casa, que aqui não sabe qualquer uma. Aí era muito. Era ruim. Aí abriu uma internet aqui da comunidade, que aí eles proibiram a Uni, então a gente tem que seguir os padrões, né, da comunidade. Prometeram mundos e fundos. Eu ainda falei, tem certeza que não tem aqui? Não sei o quê. No início era mil maravilhas, realmente. Conectava, podia estar computador, TV, tudo conectado, todo mundo.
agora, antes da pandemia, piorou. Depois de toda a pandemia, piorou mais ainda. Eu não consigo, para me conectar às aulas online, eu não uso a internet daqui de casa, não. A minha sorte é que eu tenho 3G, também não é lá grandes coisas, mas é onde eu consigo fazer as aulas, porque muita coisa eu não consigo abrir. Já teve situações aqui de eu marcar reunião com um grupo e eu não consegui usar o Wi-Fi daqui de casa. Eu tive que usar o internet do celular. É uma M, né? E isso Porque é você acaba chato. gastando mais. Sim, e assim, eu ia cancelar o meu 3G, né? Porque como eu não estou trabalhando, eu falei, vou cancelar, vou voltar para o pago. Não cancelei por causa das aulas, porque eu consigo seguir as aulas do seu, mas às vezes não consigo fazer pesquisa. Isso me irrita, porque, pô, como que eu vou fazer minhas coisas se eu não consigo pesquisar, entrar? É muito ruim, igual ontem. O, a questão do RA. Eu postei, já apagam, porque a internet não funcionava, nem do celular e nem da droga do Wi-Fi de casa. É muito ruim, que a gente acaba ficando numa situação. E eu mando um recado para eles todo dia. A internet está horrível. E tem um grupo onde não é só eu, é todo mundo está reclamando que está muito ruim a qualidade. Assim, tem muito mais gente hoje usando muito mais a internet. Antes a gente tinha, você usava, mas não era com tanta necessidade, né? Hoje todo mundo está trabalhando de casa, a maioria das pessoas, pelo menos, trabalhando, estudando de casa, então a gente acaba precisando de mais internet e realmente fica difícil para todo mundo. Isso em qualquer lugar. Aqui onde eu moro, cara, eu tenho que reiniciar a internet umas 3 ou 4 vezes por dia para ela funcionar. E é sempre quando você precisa mais que ela dá ruim. Mas, Pois paciência. é muito ruim. Eu fico imaginando, professor, que a gente não sabe quando que vai acabar essa pandemia, né? Eu estava vendo ontem no jornal, alguns estados já voltaram de novo a fechar as coisas, porque com essa abertura começou a ter várias procuras nos hospitais. Então, assim, alguns abriram tudo, depois de 15 dias teve que fechar tudo de novo. Resumindo, eu acho que daqui até o fim do ano a gente vai trabalhar mais, empresas vai trabalhar mais home office, as aulas, como o MEC mesmo autorizou até o fim do ano serem online. Então, assim, isso eles têm que melhorar o serviço de internet, porque, querendo ou não, isso vai prejudicar as pessoas. Porque a gente vai precisar praticamente da internet para tudo, para trabalhar, para estudar, até mesmo para poder ver um filme. Lógico, tem a TV a cabo, mas hoje em dia muita gente usa Netflix, tem vários aplicativos de filmes, séries. A pessoa acaba, não vai ter o que fazer, porque tem nas na rua, como passou, as praias lotadas, mas a gente sabe que daqui para frente pode. Eu tenho uma fé em Deus que essa pandemia não se alastre mais ainda, mas como também a gente pode ter outro surto na onda e ficar todo mundo trancado dentro de casa de novo, porque aí vai ser bem pior. Assim, eu até estava conversando antes da gente começar agora, né, com uma das pessoas do acadêmico da Celso. E assim, ele falou que por enquanto a gente não tem nenhuma decisão da Celso quanto a isso, principalmente porque ainda dependemos de uma resposta da Secretaria do Estado. Porque assim, rolou aquela autorização no Diário Oficial da União, né? Porém, a gente não se submete só àquilo, a gente se submete também ao que o Estado determina. Então, parece que vai ter uma reunião amanhã para decidir sobre quando que começam a votar as aulas do ensino fundamental. Né? Então, assim, o ensino Professor, superior é a última das etapas daquele afrouxamento. Então, ainda não, a gente não sabe. Professor, Diego. professor, deixa eu dar uma palavrinha rapidinho. Mas assim, eu fiquei muito, muito agradecida mesmo de estudar, tipo assim, sem demagogia. Se eu tivesse insatisfeita com alguma coisa, eu falaria, mas eu fiquei muito, muito satisfeita com a atitude da Celso
assim, com a performance da Celso nessa pandemia, porque além das outras universidades federais, estaduais e tudo mais estarem, tipo, paradas, sem aula nenhuma, tipo, eu já vi gente também falar da Estácio, né, que desistiu no primeiro período, desistiu no terceiro período, porque as aulas não estavam, tipo, como é que diz, sendo eficientes, né? Uhum. Aí eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, cara, graças a Deus que, tipo, a Celso não parou mesmo, assim, continuou e até, tipo, melhorou em alguns quesitos, sabe? Uhum. De atendimento online. Então, eu fiquei, tipo, muito, muito orgulhosa de estudar na Celso. Falei, graças a Deus que eu estudo na Celso, porque praticamente não mudou nada, né? Mudou a questão de ir para a faculdade, né? É, Daquela coisa da presença e tudo mais. Questão de conteúdo, a gente continua com conteúdo. sim. Eu acho que a Celso se adaptou mais facilmente do que a maioria deles, a maioria das outras empresas, justamente porque a gente já tinha uma metodologia que facilita, né? Parte da metodologia já é, digamos, não vou dizer que é online, mas é uma metodologia que parte do pressuposto que parte da aula é você trabalhando. E você trabalhando, você pode trabalhar em qualquer lugar, não só em sala. Né? Então, acho que a gente saiu na frente justamente por já ter uma metodologia meio adaptada para isso. Sim, professor. Inclusive, agora mesmo, eu estava no grupo das mães do Colégio do Gabriel, porque tem algumas mães que querem porque querem que as aulas sejam presenciais. Eu fui e coloquei meu ponto de vista, porque, assim, muitas crianças moram longe, estudam lá na escola que o Gabriel estuda. Alguns vão de Aham. transporte, outros vão de ônibus. A gente estava falando sobre isso, a infraestrutura da escola, porque, tipo Sim, assim, a CELS, querendo ou não, investe, porque por é uma instituição particular. Lá não, é instituição o quê? sim, Pública. Então, eles não investem. A escola em si precisa de uma boa reforma, que não tem funcionários suficientes para manter a manutenção, a limpeza e tudo mais. E a gente sabe que eles vão colocar álcool, isso tudo na escola, ficar ali vigiando as crianças, que não vai, porque lá não é uma escola só de adolescentes e sim. adultos, tem a faculdade lá dentro também. E a gente estava falando que a obrigação do Estado, se for continuar até o fim do ano essa situação, dar um ensino online de qualidade, porque se a gente paga impostos, aí foi colocada a questão dos alunos que não têm realmente internet, computador, nem nada. Mas Sim. do ponto de vista, o governo tem por obrigação ajudar essas pessoas, oferecendo uma internet, nem que seja de alguma forma, eles poderem também não ficarem de fora de ter de qualidade. Porque é muito complicado, professor. Como é que você vai mandar a criança para a escola igual, vamos supor, uma criança de 5 anos vai máscara, vai achar a máscara bonitinha do coleguinha, vai querer trocar. Ah, vamos trocar. É natural, é criança, não vai ter como eles, eles ficarem ali fora, botar a mão nos olhos. Não vai ter. Foi o que a gente estava falando da infraestrutura. Como a Mayara colocou. Eu tenho amigos que fazem faculdade de medicina e ele falou, Bia, a faculdade está parada. Assim, a Celso saiu na frente, está tendo ensino de qualidade, faculdades particulares, que eu tenho vários colegas que estão reclamando, Sim. entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, e cabe cada instituição, tanto particular quanto pública, oferecer um ensino de qualidade. Aí tem gente que querem porque querem mandar os filhos para a escola. Eu não sou a favor. Sou a favor que continuem as aulas online, mas de qualidade, que seja para todos os alunos, sem exceção. Não é somente, entendeu? Porque tem mães que não têm condições, às vezes trabalho que mal recebe, só dá para pagar um aluguel, a alimentação dos filhos. Tem situações precárias que a gente sabe que existe. Então, cabe o governo fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Não botar todo mundo na rua, as crianças na rua, vai para a escola. Pô, eu não sou a favor, porque se não tem nada que possa as crianças se contaminar e combater, não adianta botar, porque vai ser um monte de criança contaminada, e contaminada vai vir para casa. As pessoas vão se contaminar também. Mas tem algumas mães que querem uma discussão. Eu fico olhando e rindo, porque é a ignorância do ser humano. Sim.
E tem também uma coisa, Bia. Em colégio é um pouco menos complicada a situação, porque você não tem salas tão grandes quanto tem em ensino superior, né? Por mais que você tenha, sei lá, 40 alunos em sala, né, que é uma turma já considerada grande, digamos assim, no ensino superior a gente tem 80, 90, 100, dependendo da turma, ou até mais. O ensino superior tem uma dificuldade, acho que maior até a se adaptar, por conta disso, pela quantidade de alunos. Se não, imagina, talvez a gente tenha que uma parte dos alunos estarem presente um dia, outra parte estar presente em outro, uma parte fazer online, olha só como é que vai ser. É um pouco mais complicado pela quantidade de alunos que tem. Enfim, não vamos nos desesperar por isso agora não, porque a gente não tem um parecer mesmo, é só achismo. Vamos trabalhar no exercício? O que vocês fizeram aí? Quem quer apresentar primeiro? A gente tem, olha, agora entrou mais gente. A gente tinha uma dupla de cada grupo. Agora entrou o Derrickson para equilibrar, para desequilibrar, na verdade. Tem três pessoas. Diga, Mayara, quer começar? Posso começar falando então sobre o meu grupo. Eu vou falar sobre a parte de segmentação e Tá. a Bia pode me ajudar na parte do mapa de posicionamento. Uhum, tá bom. Será que a Bia conseguiu me ouvir? Bia, tá me ouvindo? E a minha conexão tá ruim, mas eu tô te ouvindo, assim, conforme a gente for falando, eu vou captando e vou falando junto. Tá bom. Eu vou começar então falando a segmentação. Nós escolhemos entre a Domino's. Uhum, Pizzaria, né? E conforme a gente pesquisou, a gente viu que a Domino's. Eu, por exemplo, eu não tive nenhuma experiência com a. É Domino's ou Domino's que fala? Domino. Domino's. Eu não tive nenhuma experiência. Eu me senti tipo uma alienígena, porque as meninas já conheciam e eu não conhecia. E eu vi, né, nós pesquisando, nosso grupo, a gente viu que eles atingem mais o público jovem, essa parte da psicografia. É meio uma intenção, sabe? Tipo, eles colocam um ambiente mais despojado e tudo mais. A Júlia até comparou com o McDonald's, que meio que seria tipo um fast food, sabe? Uhum, E além desse público jovem, eles fazem muitas promoções, né? Fazem promoções frequentemente. Pizza na quinta-feira, R$ 15,90. Pizza de calabresa na terça-feira, R$ 20. Eles fazem muito essa promoção que é para chamar a atenção do público da classe média e da classe baixa também, porque uhum, os preços deles são muito acessíveis, né? Então a gente destacou tudo isso daí na segmentação. Psicografia, público jovem, demografia, classe média, classe baixa também. Essas promoções que tornam a acessibilidade para públicos que não têm muito dinheiro. E comportamental, eu pensei nisso. Essa questão de, por exemplo, sair do meu trabalho com as minhas colegas de equipe. Vamos passar ali para comer uma pizza, vamos ficar num happy hour ali, conversar, comer, se distrair. Então, eu acredito que seja uma questão comportamental, essa cultura que a gente tem de querer sentar com os amigos ou então com a família e comer alguma coisa, tipo alguma besteira, sabe? Tipo pizza, hambúrguer, nesse caso seria pizza. uhum. E geográfico nós colocamos que tem mais de 200 unidades no Brasil todo, né? Que foi fundada em 1960, numa empresa de origem Mas americana, isso daí você colocou em quê? e é uma rede de pizzaria muito grande com 13 mil lojas. Oi? Eu não entendi o início dessa parte da Oi? história da empresa. Da história da Na parte. empresa? Não, Mayara, ele perguntou qual foi a gente colocou, foi na parte geográfica. Sim, geográfica. Nós colocamos que tem 200 unidades no Brasil todo. Eu não sei se está certo, professor, é que eu vi lá geográfico a localidade, a gente pensou nas unidades, né?
Então, As unidades que... o que vocês precisam fazer é o contrário. Então, primeiro delimita qual é o público-alvo e depois vai separando. Porque você trazendo onde que ela surgiu, não entra nessa análise. Mas e as unidades que tem pelo Brasil todo? Não entra na parte Então, geográfica? mas aí você não precisa colocar todas as cidades. Você pode colocar o perfil dessas cidades. Grandes cidades, cidades, centros urbanos, sei lá, não sei como é que é. Cidades a partir de tantos habitantes. Deve ter algum direcionamento assim. Mas também não sei se o público-alvo dela é especificado por conta da cidade ou da onde a pessoa mora. Eu acho que não. Foi isso que eu até Professor, expliquei Foi isso que eu até expliquei para a Júlia, que a gente estava discutindo sobre, que você falou na explicação que uma coisa puxando a outra. Tipo, o público-alvo vai buscando a parte geográfica. Aí a parte geográfica na parte psicográfica. Uma coisa vai engatilhando na outra. E isso que você falou agora tem todo sentido, porque geralmente, de cidade para cidade, a lanchonete, vamos dizer assim, vai mudando, né? Todo mundo fala que tem aquele McDonald's lá em São Paulo que tem garçom e tudo mais. Faz sentido sim, professor, entendi. Então, mas são coisas diferentes. O fato de ter um McDonald's de um lugar ou outro, um Domino's de um lugar ou outro, não interfere no público-alvo. Tá? O público-alvo é a forma que a empresa vai se posicionar frente àquele público-alvo. Ela optar por abrir uma loja em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, é uma consequência de uma estratégia adotada pensando já no público-alvo. Então, isso é o fim de tudo. Entendeu? Onde que você vai abrir a empresa é o fim. Entendi. Quando a gente determina o público-alvo ali na análise da segmentação geográfica, a gente está trabalhando ali, vamos supor, eu vou trabalhar com jovens de tanto a tantos anos que moram na cidade do Rio de Janeiro. Então, meu público-alvo mora apenas na cidade do Rio de Janeiro. Se eles não fazem esse tipo de distinção, é porque eles não usam a segmentação geográfica. Eles podem usar as outras, ou pode usar uma, ou pode usar duas, pode usar quantas quiser. De uma até 4 pode usar quantas quiser. Entendi. Tá? Não necessariamente vai ter geográfico, não precisa encaixar tudo. Tem coisa que não vai fazer sentido. Eu acho que no caso deles não tem nada de geográfico. Demográfico ok, público jovem, comportamental, psicográfico, acho que até faz sentido. Agora, geográfico, acho que não faz sentido. Tá? Entendi. Uhum. Valeu, professor. A Bia, fala sobre o mapa de posicionamento. então, professor, sobre aquele mapa que nós estávamos fazendo, eu usei como exemplo, como o senhor usou dos chocolates, eu estava falando com as meninas, que tem a Parmê, né? Uhum. Assim, ao meu ponto, porque a Domino's foi o que eu até falei para as garotas. Já comi uma vez, nem foi lá na pizzaria em si, foi uma pizza que compraram, aí a gente estava em determinado local com os colegas e a gente acabou comendo ali. Sim. Então, assim, a Parmê, ela tem aquela parte do que você senta ali, compra pizza e vai embora, pelo menos aqui do MEF. Até que a Júlia estava falando lá. E tem a parte do restaurante, né? Que você vai, faz em datas comemorativas que você comemora. Muitas das vezes as pessoas querem ir para o rodízio, para lá, se encontrar com os amigos. Já a Domino's é mais como, visto assim, você comprou, comeu, mas não tem, você não vai lá comemorar nenhuma data. Pelo menos ao meu ponto de ver, é mais uma pizzaria de delivery. Você vai lá, compra, não é, tem um espaço que você possa sentar, mas não é igual a Parmê, entendeu? Não sei se o senhor entendeu o meu ponto de vista. Sim. Porque, como a gente falou no chocolate, né? A gente falou da Mica, da Cacau Show e tudo mais. Eu já vejo em questão de sabores. A Parmê para mim é melhor do que a Domino's. Mas há contrapeças, né? Pessoas que gostam mais da Domino's e reclamam da Parmê. Foi o que eu até falei. A Parmê,
ao meu ponto de ver, caiu muito em qualidade, muito mesmo, em serviços, até mesmo em sabores. Mas ainda continua sendo uma das preferidas. Tem qualidade, bom, o preço dela também é bom, é um pouco alto, mas pela qualidade, diversidade, tudo. Aquele restaurante que tem aqui no Meia, pelo menos o que as pessoas vão para comer, comemorar, quando você entra nele, uma coisa que eu acho muito bacana, porque você não fica só na massa, tem várias outras coisas que a pessoa pode comer. Por exemplo, uma pessoa que está em dieta, eles têm opções que faz com que a pessoa queira estar ali. Porque é Aham. muito ruim você comer, ir para o lugar, a pessoa não pode comer várias coisas. Lá tem diferenciações que a Domino's já não tem. Tá, mas aí me diz o seguinte, quais foram os eixos que vocês estabeleceram? Eu vi que, comparando as duas, naquele ponto de realidade, eu vi que a Parmê tem sabores diferenciados, tem sobremesa, tem várias coisas. A Domino's também tem sobremesa, tem sanduíches. Sim, eu quero saber o eixo na matriz que vocês fizeram no mapa de empatia, no mapa de posicionamento. O que é o eixo vertical e o que é o eixo horizontal? Como você diz de sabor, preço. Não, eu digo da matriz em si. Pode ser sabor, pode ser preço, depende do que vocês escolheram. Então, Foi sabor então, e a gente preço? viu que sabor e preço. Sendo que, como a Bia falou, no sabor, a Parmê, ela, tipo, tem a melhor qualidade, né? E no preço, é praticamente igual, porque a Parmê também faz várias promoções. Tá, e vocês compararam a Domino's só com a Parmê. Sim, sim, foi o que a gente pensou. Mas também, pensou, teriam outros que elas também falaram. Só que, Professor, assim, eu lembrei do exemplo do chocolate, aí eu até falei, por exemplo, a Domino's, eu acho que é tipo que nem o Mr. Pizza, Uhum. que é algo assim, mais acessível, digamos assim. Aí eu meio que comparei com o chocolate garoto, entendeu? Que é mais acessível, aquela questão do chocolate. Agora, a Parmê, eu já, por exemplo, já consigo comparar com a Cacau Show, por exemplo, que é acessível, mas é algo melhor. Entendeu? Aí, por exemplo, aí eu lembrei daquela pizzaria do Bruno Galhaço, que é algo assim, mais caro, mais elaborado, sabe? Aí eu meio que comparei com a Lindt, sabe? Então foi mais ou menos isso que a gente fez. Tá. E aí os eixos foram preço e qualidade. Ou preço e variedade. Preço e qualidade. Tá. Beleza. professor, Diga. pode me tirar uma dúvida? Sim. O sistema da Parmê é sistema de franquias? Ih, não sei. Aí tem que investigar. Assim, de cabeça, eu não sei te responder. Porque Eu acho só que uma. não é franquia, não. Não é franquia, não? Eu acho que é Então, filial. é filial, né? Tem aqui no Rio. Pois é, só tem que ir. É isso que me dá a dica que não deve ser franquia. Não, professor, a Parmê, se eu não me engano, eles não têm franqueados, eles são lojas próprias. Pois é, eu também acho isso. Beleza, gente. Próximo grupo. Dan, quer falar? Professor, eu não tenho grupo. Meu grupo Te sumiu, abandonaram. Entendi, né? faleceu. Normal. É, Estamos bom, acostumando. deixa que eu anotei aqui sobre a segmentação. Na questão demográfica, coloquei. A gente escolheu a Aquamar, né? A gente não. A gente A gente. estava ainda participando. Entendi. Não, a Juliana participou até um pouco, mas aí ela teve que Ela sair mandou para se arrumar para mensagem. trabalhar. Então vamos lá, na segmentação, na parte demográfica, são mulheres entre 18 e 60 anos, Uhum. com classe social média, classe alta. Na parte psicográfica, são mulheres que utilizam de clássica a casual, né, as roupas clássicas
Ahn, É um manequim também de 34 a 42, porque a Aquaman não vende roupa plus size. Comportamental, a questão do preço, que na verdade eu não sabia se encaixa exatamente aí, mas eu coloquei o preço por conta do preço médio, né? Acho que as pessoas que vão na Aquaman, elas acho que buscam um preço mais acessível. E na parte geográfica, como a Aquaman é no Rio, mas tem lojas desde a Baixada Fluminense, da Zona Norte até a Zona Sul. Tá bem espalhado. Foi por isso que foi isso que eu coloquei. Na parte do mapa, deixa Aí, olha só, eu ver Mari, meu vídeo mesma aqui. coisa que eu falei para as meninas, a Maiara e Bia. Se o fato dela ter lojas no Rio de Janeiro inteiro não significa que o segmento de cliente dela seja moradores do Rio de Janeiro. Sim, Significa que ela, de repente, não expandiu para outros estados, por exemplo. Então, talvez não faça sentido colocar segmentação geográfica, tá? Porque é tá. algo mais específico. Eu vou, por exemplo, a Playcipa, ela faz a segmentação geográfica porque ela trabalha com o Rio de Janeiro, principalmente. Aí ela tem parcerias com empresas de outros estados, com médicos de outros estados, para atuar em outros estados. Mas não são muitos. Aí a gente vai para a EduPulsos, que é uma empresa basicamente virtual. A Mainô também. Então, para eles dois, não faz o menor sentido segmentação geográfica, porque o público-alvo deles não é determinado por onde eles moram. É a mesma Sim. coisa, a gente precisa pensar o seguinte: não faz sentido para todas as empresas definir como segmentação demográfica a questão de classe social. Você vai me dizer que Coca-Cola, qual é o segmento de cliente da Coca-Cola que corresponde à divisão demográfica? Tem alguma coisa ali de classe social? Tipo, todo mundo não consome Coca-Cola? Então não é necessariamente A, B, C e D, vai ser A, B, C e D. Então não faz sentido separar por classe social. Entendeu? Tem algumas coisas que não fazem sentido, vai depender da empresa. Então, no caso das duas, acho que geográfica não faz sentido. Então, não necessariamente precisa ser todos aqueles Não. tópicos da segmentação. Pode Pode ser que você use um somente os só. que se enquadrem. Pode ser que você Tá. use um, pode ser que você use dois, pode ser que você use três, pode ser que você use todos. Eu posso determinar qual é o meu público-alvo. Jovens. Eu posso falar jovens da classe média. Jovens da classe média do Rio de Janeiro. Jovens da classe média do Rio de Janeiro que usam smartphone. Você vê que assim, jovens é gigantesco. E aí eu vou afunilando, né? Então a segmentação me ajuda a dizer o quanto eu vou afunilar e quanto eu vou alargar o meu público-alvo. Tá? E aí, por exemplo, para algumas empresas, alguns tipos de segmentação não fazem a menor diferença. Então não precisa necessariamente dividir tudo, o público-alvo de todo mundo em todos os segmentos. Você pode usar uma combinação deles. Tá? Ok. Então vamos. O mapa. O que vocês pensaram? Quais são os eixos? Me localiza primeiro aí quais são os eixos. Peraí, que eu vou mostrar aqui, sem minha cara aparecer, óbvio. Então, não sei se dá pra você ver aí, prof. Ainda não Tem nesse apareceu, chat. não. Acho que você não liberou. Oh, meu Deus. Ué, que bosta que tá acontecendo? Ah, foi. Foi. Ai, deixa eu ver se dá pra eu abrir minha tela pra eu enxergar o que eu tô mostrando. Eu sou cega, né? Então, aí a gente comparou com outras, né? Aí a gente, qualidade é Marisa e líder, a gente colocou bem no meio, qualidade e preço baixo, tentei botar um pouquinho mais pra cá, não sei se dá pra perceber, da questão do preço baixo.
A CIA a gente colocou como qualidade alta e preço alto também. Colocamos a Renner como uma concorrente também. Ai, eu tô tremendo muito a mão. Aí, e a Aquaman ficou aqui entre qualidade um pouco alta, pro lado de cá, para um preço mais baixo, mas não tão baixo. E a gente colocou a Citycol também como preço baixo e qualidade já Baixo. mais para baixo. Tá. A Aquamar, você enxerga ela inferior em qualidade à Renner e à C&A. Sim, Tá. Inferior em relação a preço também. os preços são mais acessíveis. Tá. Beleza. Perfeito. Aí, gente, é só pensar o seguinte: não necessariamente esses eixos vão ser qualidade e preço, tá? E Podem agora ser que eu não sei outras isso aqui, características. gente. É só fechar o. Travou tudo aqui, meu Deus. Só Aleluia, fechar Pai. a câmera. Passou, Foi. acabou. Então, assim, lembrem-se que ali os eixos é a gente que escolhe na hora da análise. Não necessariamente vai precisar ser preço e qualidade. Pode ser, sei lá, preço e acessibilidade. Não sei, pode ser variedade e não sei, variedade e penetração de mercado, por exemplo, pensando na expansão da empresa, e disponibilidade, vamos colocar assim, no sentido de que tem vários estados. Pode ser eixos diferentes, vai depender da análise que vocês fizerem dos pontos de paridade e pontos de diferença. A partir dali que vocês vão ter a dica dos eixos. Tá? Próximo grupo, pessoal. Muito bom, Mário. Dan, Bruna, Oi, professor. diga. Tá, a gente falou sobre Adidas Tá. dessa vez. Segmentação, a gente achou bem amplo, porque vai tanto do infantil até o adulto. Uhum. Classes, a gente já botou classe A e B, porque são produtos um pouco mais caros, assim, não tem tantos produtos mais baratos. São voltados a esportistas, frequentadores de academia e pessoas que têm um estilo mais urbano e despojado, mas que também querem incluir esse status da marca. A gente pensa mais no status da marca como também um apelo mais pop do que as outras marcas de tênis ou de roupas com esse estilo mais urbano. Uhum. Essa foi a segmentação. Aí, por exemplo, vocês trouxeram, uma segmentação é ampla porque pega desde criança até adulto. Se for Isso. desde criança até adulto, faz sentido você usar essa informação? Não, Então, não coloca precisa. essa, então. Justamente porque não importa a idade da pessoa. Né? Já que ela de todas as idades, não importa a idade. Ok. O que importa são as outras informações. Pessoas que estão buscando fazer atividade física, se importam com uma roupa que passe informação, que elas são mais jovens, que elas são mais ativas. Acho que isso faz sentido. Né? Porque a geográfica a gente já não tinha colocado porque a Adidas atende muito também online. Então, a gente acha que geográfica não faz sentido. Não faz sentido, exatamente, não faz sentido. Uhum. Faria Ok. sentido só se fosse assim, uma empresa voltada para uma região específica. Tem empresa que atua em um bairro e ela quer atender o público daquele bairro apenas, com características muito específicas. Por isso, o que acontece? Assim, só um parênteses. Por isso que às vezes a gente percebe que tem empresa que dá super certo, sei lá, em São Paulo e não dá certo no Rio. Que dá certo na Zona Norte, vai para a Zona Sul, que poderia ser muito melhor, pior e quebra. Por quê? Às vezes o público-alvo é tão específico, é tão nicho de mercado, que tem características muito diferentes de região para região, da cidade inclusive, que você não consegue adaptar aquela marca em outro local. Porque o público não entende aquilo. E aí, o mapa, quais foram os eixos que vocês analisaram? Então, eixos a gente botou de qualidade e de preço. Só que, como a Adidas e as outras marcas concorrentes, elas
não são tão baratas, a gente botou preço médio e preço alto. E qualidade também, a gente colocou qualidade média e qualidade alta. Em No qualidade, caso, o ideal é botar baixo e alto, e aí, na baixo e alto. verdade, o baixo você vai considerar o seu médio, entendeu? Aham, Você só vai tá, ajustar o termômetro, né? uhum. Então, as concorrentes que a gente usou foi a Nike, a Puma e a Fila. Uhum. A Fila delas, de acordo com as pesquisas que a gente fez, a gente pesquisou blogs que fazem comparações entre essas marcas. Uhum. A Fila, aparentemente, é a que tem o maior preço, mas a menor qualidade delas. Uhum. A Puma está bem no meio, tem um preço não tão alto quanto da Fila, mas mais alto que das outras, e uma qualidade melhor do que da Fila. A Adidas e a Nike estão bem pareadas. A Nike ainda é a de maior qualidade, mas a Adidas ainda tem o melhor preço. Então, Legal. Adidas e Nike meio que estão pareadas. Tá. Aí, por exemplo, você colocando preço baixo, qualidade baixa, você pode pensar em outras marcas, inclusive marcas nacionais, né? Tem New Balance, tem algumas marcas Eu que só lembrei são... do Reebok depois que eu tinha feito. Não, tranquilo, é só para ter uma ideia. E aí, geralmente, a gente usa, né, nos eixos os extremos, tá? Então, é alto, é baixo. É muito, é pouco, e não meio, porque aí meio você é como se você tivesse um eixo alto e baixo, tá? Alto e baixo, e aí de repente você vai analisar do meio para cima só. Aí fica uma análise meio estranha. Então sempre a gente analisa o todo, mesmo que todas as marcas que vocês analisarem elas não fossem preço baixo, elas se posicionassem com um preço mais elevado. Não tem problema, tá? Só não Tá ok. muda o ajuste lá dos vetores. É isso, Uhum. pessoal. Assim, minha sugestão é que vocês busquem fazer isso com o projeto de vocês. Busquem pensar lá qual é o segmento, qual é a segmentação que a empresa faz, para determinar qual é o público-alvo, para a partir daí vocês conseguirem pensar nos pontos de paridade e pontos de diferenciação que a empresa tem frente aos seus concorrentes, para no final das contas vocês conseguirem fazer não apenas o mapa de posicionamento, mas também a declaração de posicionamento, que aí seria a entrega perfeita ali do, dessa parte do posicionamento para o projeto de vocês, trazendo o mapa e trazendo a declaração. Ficou alguma dúvida, pessoal? Segmentação, eu sei que vocês sempre têm problemas, vocês, todos os alunos, independente de em que período estejam. Lembre-se sempre disso, você pode usar um ou mais, né? E você não é obrigado a selecionar como público-alvo classe social ou idade. A gente vai no automático. No automático a gente coloca jovens de tanto a tantos anos que fazem isso e aquilo. De repente, no caso da Adidas, bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, qualquer um pode usar. Então, se qualquer um pode usar, aquilo não foi uma parte da segmentação. Então, não precisa segmentar por idade. Tá? Classe social, tão pouco. Ah, é caro ou é barato? Cara, a gente sabe que tem gente que não tem dinheiro que compra um sapato caro. Então, também acho que não faz sentido. Faz sentido você pensar na psicográfica, faz sentido você pensar na comportamental, né? Eu quero pessoas. Aí, se a gente for parar para pensar, visão da empresa em si nos Estados Unidos, com pessoas que fazem esportes, praticam esportes principalmente. Aí a gente vem para o Brasil, são pessoas que querem se mostrar com tênis importado. Mais do que efetivamente fazer esporte, o cara usa um Nike, um Adidas para tirar onda. É claro que tem pessoas que usam para esporte, mas também tem esse público que usa para tirar onda. Então, o posicionamento aqui é um pouco diferente. E aí, de verdade, não faz diferença o preço. Não faz diferença a classe social da pessoa. Faz diferença o estilo de vida, né? Faz diferença
como que a empresa usa, como que o cliente usa o produto da empresa, porque de repente aqui o tênis não é usado para fazer esporte e sim para passear, né? E aí se não é para esporte e é para passear, não faz sentido você pensar em esportistas, por exemplo. Enfim, são várias coisas que a gente vai entrando em discussões que têm que ser feitas justamente para conseguir encaixar melhor, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem algum problema em relação a esse conteúdo? O que vocês acharam? Curtiram a aula com o exercício? Foi tranquilo? Gostei da aula, Professor, creio. Gostei. Diga, Mariana. Eu acho que a minha maior dificuldade foi só essa questão geográfica mesmo. Eu fiquei, sabe De tudo. aquele compreendo, mas não compreendo? Uhum. Mas Acho que foi agora essa a ficou minha mais questão. claro? Ficou. Acho que para aplicar a princípio vai ser mais fácil. Assim, é porque, pelo exemplo que você já deu, mas para aplicar em outras empresas, vai rolar uma dúvida, mas falando que vai, entendeu? Na porrada. Então, mas aí lembra sempre o seguinte: pensa que você não precisa usar todas as segmentações. Ponto. Se você não tem uma diferença entre classe social, não tem uma diferença entre região que a pessoa mora, aquilo dali não foi usado na segmentação. E quando você bota público-alvo, por exemplo, você colocar na internet exemplo de público-alvo, 90% dos exemplos que vocês encontrarem vão estar lá, sei lá, homens de tanto a tantos anos, da classe C, que fazem isso, aquilo, aquilo outro. Aí você vai ver, não faz sentido ser homem, porque pode ser homem, mulher, pode ser qualquer gênero. Não faz sentido ter idade, porque pode ser qualquer idade. Não faz sentido divisão geográfica, porque independe de onde o cara mora. Então, para que você vai usar isso? Só para encher linguiça, então não precisa usar. Tá? Então, Eu acho que isso é mais complicado, porque, exemplo, lá desde o primeiro período, quando falava em público-alvo, a gente, exemplo, falava muito dessa parte de jovens, homens, mulheres, não explicava bem isso. Eu acho que por isso, por a gente ter aprendido de bom, pelo menos na minha visão, né? Eu aprendi de uma forma que me leva a pensar isso, que sempre vai ser assim, jovem, homem, mulher, não sei o quê, entendeu? não necessariamente. Pode ser pessoas que usam um celular para trabalhar. Né? Vamos supor, eu quero criar um aplicativo para ajudar as pessoas a se desestressarem com o uso do celular. Então, qual é o meu público-alvo? Pessoas que utilizam o celular para trabalhar. Só usei comportamental. Não usei nem psicográfico. Né? Qualquer pessoa no mundo que trabalhe com o celular pode usar meu aplicativo. Assim, é um exercício. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que diferenciar também. Quando a gente trabalha essa ferramenta, nós temos a consciência de que estamos escolhendo um público-alvo. Esse público-alvo vai ser o direcionamento das nossas estratégias de marketing. Isso significa que só essas pessoas vão consumir o nosso produto? Não. Isso só significa que o meu foco na estratégia de divulgação, na estratégia de relacionamento, na estratégia dos canais, vai ser baseado naquele público que eu escolhi. Se eu atingir outros públicos, perfeito. Então, vamos supor, eu determino que eu vou trabalhar com jovens que usam celular. Aí, beleza, tá rodando, a minha empresa está rodando. Daqui a 6 meses eu faço uma pesquisa para saber os usuários que estão utilizando o meu aplicativo e qual é o perfil deles. E aí eu descubro que o perfil dos meus usuários, em sua maioria, são homens de 30 a 35 anos que moram no Rio de Janeiro e usam o celular para trabalho. Esse é o meu público-alvo? Não, esses são os meus usuários.
Eu não vou eu posso até modificar o meu público-alvo focando em homens, por exemplo, nessa idade, se eu achar interessante. Mas a princípio não era esse o meu foco. Por isso que é uma coisa dinâmica. Então, eu estou oferecendo para um público específico, minha comunicação é para um público específico, mas no final das contas, usuários posso ter usuários diferentes. A Celso, por exemplo, toda a propaganda dela, você vê o quê? Gente jovem, né? Jovem, sempre é jovem. Negro, branco, homem, mulher, trans, gay, não faz diferença, né? Jovens que querem se desenvolver profissionalmente, tá? Só que aí você vai para Celso, né? Você vai lá para o campus. O que você vê? Você vê pessoas mais velhas, né? Você vê, às vezes, senhores e senhoras de idade, pessoal que tem acima de 60. Você vê. Isso significa que é meu público-alvo? Não. São consumidores, mas não são meu público-alvo. Por quê? A gente não vê nenhuma propaganda da Celso, uma comunicação voltada para o idoso, voltada para o pessoal que é mais velho. Não vê. Então não é meu público-alvo. Ficou claro essa distinção, pessoal? Eu acho que esse é o problema, assim, diferenciar quem é meu público-alvo, que eu faço estratégia para ele, e outra coisa é quem vai usar meu serviço. Aí é outra história. Acho que essa é a confusão que acontece. Faz sentido para vocês? Entenderam essa distinção? Sim. Tá, beleza. Alguma dúvida, gente? Aí, olha só, na quinta-feira a gente tem a apresentação dos seminários, na sexta, desculpa, apresentação dos seminários e encontro com os grupos que quiserem para a gente conversar sobre o projeto. Na sexta, professor? Isso, na nossa aula de sexta. Na quinta-feira, tá. na quinta-feira dessa semana, à noite, vai ter a continuação da aula do André, que a gente teve semana passada, com questões financeiras relacionadas à expansão. Agora vem uma parte mais prática. Alguém conseguiu fazer a aula da semana passada, do André? Eu lembro que tinha algumas pessoas conectadas, mas eu não lembro se estava todo mundo lá. Alguém assistiu, gente? Eu estava na aula, prof. Tá. Também, professor. Mas Tá. confesso que, olha, tive bastante dificuldade. Sim, é complexo. O que eu acho interessante, se vocês puderem, eu vou colocar no portal de vocês como aula extra. Eu não vou trocar dia de aula, mas vou deixar como opcional para vocês. Sugiro fortemente que vocês assistam a aula, vai ser quinta-feira, 19 horas. Quinta-feira agora, né? Isso, quinta-feira agora. Eu vou tentar gravar, mas aí vai depender de como vai funcionar. Tudo indica que eu vou conseguir gravar. Mas se puderem estar ao vivo, é melhor porque aí vocês conseguem tirar dúvida, né? Depois, assistindo o vídeo só, vocês não conseguem tirar dúvida. Tá? Então, quem puder, encontro na quarta, senão a gente se vê na sexta. Falou, pessoal? Tudo certinho? Quarta? Quinta, desculpa, Mayara. É muita coisa na minha cabeça. É muita coisa na cabeça. É que você tinha acabado de falar aqui. Agora, né, pessoal? Oi? Se empolgou agora, né? Não, mas é porque assim, eu tenho aula da noite, da turma da noite é quarta. Aí tem hora que a cabeça pira. Muita coisa acontecendo. Ainda mais final de semestre, gente. Diga. O senhor só dá aula na Celso? Por enquanto só. Ah, tá, porque se desse outra faculdade, daqui a pouco o senhor ia estar chamando o nome dos alunos tudo errado, né? Ia chamar a Mayara de Priscila. Então, no núcleo 1, eu não sei o nome de ninguém. Eu acho que eu sei o nome de 2 pessoas, dos 80 alunos. Que isso,
Mas, pô, são 80 alunos, galera. E mesmo assim eu só dou aula pra eles um dia na semana. Então não dá pra decorar. E quando o senhor vai chamar, vai, tipo, na Agora aula, a quando gente enche o ela... saco toda hora. Agora a gente enche o saco toda hora, né, professor? Aí não tem como. Pois é, assim. Mayara, ninguém enche o saco do professor, para de graça. A gente dialoga com ele, tá? Tem um diálogo, é diferente. Diga, Bia, o que você ia falar? O saco dele. Falei que a gente não enche o saco do senhor, que a gente tem um diálogo com o senhor, a gente tira Entendi. dúvidas, perturba. Não, e agora, nesse final, o mais comum é surgir um monte de gente vindo falar, não, vamos falar, tira a dúvida disso, daquilo outro. E aí fica mais difícil conseguir responder todo mundo com qualidade. Tanto que, assim, ontem eu ia ver as postagens de vocês de semana passada e não consegui. Aí agora já tem outra postagem de vocês lá, já tem duas para eu corrigir, ainda não consegui parar para corrigir. Ai, professor, eu fico entrando lá no portal só para ver os seus comentários, que o senhor é do babado. O senhor é demais, hein? O senhor é demais, hein, senhor? Ué, Dá até medo dos Maluco. comentários. Até agora só a Júlia que conseguiu chegar no topo da excelência. Porque ninguém, cara, ninguém com isso. tem, assim, Eu fiquei uma chocada. boa resposta. É, isso é professor. ciúme, isso é Todos ciúme. desenvolveram. Não, professor, não é ciúme. A gente tenta, mas o senhor é Professor, muito só a Júlia exigente. conseguiu alcançar. Só a Júlia. Todo mundo, boa resposta. Mas faltou desenvolver a estratégia. Ué. Boa resposta, Mayara. Mas faltou desenvolver a estratégia. Mayara, cala a boca, Mayara. Mayara, sabe o que é pior? Eu fiquei com maior vontade de chegar, copiar a resposta da Júlia e mandar para a turma da noite para ver o que é uma resposta boa. Professor, chega, professor. Não quero mais. Não quero mais. Aí, Júlia, parabéns. Bato palmas. O professor falou isso, bato palmas. Olha Nossa, o eu me empolgo plágio, escrevendo, chamou professor. Olha atenção. o plágio. Professor, a gente se... Caraca, professor, que isso? A gente se empenha tanto nesses fóruns aí. Eu fico botando lá sinônimo de tal palavra, para não repetir palavra. Eu faço um texto assim, lindo. Eu olho pro texto e falo, caralho, maluco, esse tá lindo. Olha essas palavras. Aí o senhor vai lá e fala, boa resposta, Mayara. Mas faltou desenvolver aí. Então, mas é porque aí, olha só, é uma dica para vocês não se perderem. Vocês estão fazendo o texto, você acha que está pronto? Volta na pergunta, vê que itens a pergunta está pedindo e aí vê se tem na resposta. Porque o que aconteceu na maioria das respostas foi que a pessoa se empolgava ali contando a história e tal, mas aí esquecia de comentar alguma coisa que a pergunta tinha pedido. Não fala normal, isso. gente. Isso é normal. Porque eu reviso o meu texto 500 vezes antes de postar, porque o medo do senhor falar, é plágio. Bia, mas eu não estou falando só de você revisar o texto, mas de você voltar à pergunta para ver se o seu texto está respondendo tudo. Não, mas então, em questão disso também, igual ontem, eu posso, não sei se está certa a minha resposta que eu dei no RE de ontem, mas como eu estava falando para o senhor, eu montei, aí lia, aí ia lá, lia novamente a pergunta. Aí isso não está se encaixando. Aí refazia de novo. Aí teve uma hora que tudo apagou, eu tive que fazer tudo de novo. Ai, que ódio que eu fiquei, cara. Eu falei, ai, chega. Aí dando a hora, eu falei, meu Deus, vai dar a hora, o professor vai trancar o fórum, eu não vou conseguir postar. Falei, tem isso, né? O horário de postar o fórum. O medo de não conseguir postar. Acho então, que isso não aconteceu na turma de vocês, não. Mas, por exemplo, o fórum eu não vou trancar, ele vai continuar aberto. Só que a nota só vai ser contabilizada se você postar até 11h59 daquele dia, da noite. Não, você falou isso. Então, tipo... Vale quanto cada fórum? Vale meio cada fórum. Porra, professor, tu não sabe quanta importância tem meio ponto na nossa vida. Meio ponto desse fórum, cara. A gente valoriza tanto esse fórum, professor, de verdade. Então, eu reconheço que o formato que a gente fez de avaliação dá trabalho. Porque, na verdade, você não faz um trabalho para ganhar 10 pontos. Você vai fazer um negocinho para ganhar meio, um negocinho para ganhar 2, um negocinho para ganhar 3. Professor, é injusto. Tinha que valer 2 pontos cada fórum, porque a gente se mata de pesquisar, se mata para formular as respostas para não parecer plágio, se mata em tudo. Isso é injusto. Vamos lá, galera, vamos fazer manifesto.
Ô, Bia, o que que você acha mais Eu não sei. injusto? O fórum valer meio, como ele vale, cada Ah, resposta, ou ele valer ah. mesmo a pontuação do projeto, que dá muito mais trabalho que o fórum? Ele faria a mesma coisa do projeto. Isso é muito injusto. O senhor Então é injusto com pronto. a gente. Então pronto. O senhor não nos ama. O Por senhor, como isso que, professor, não ama a Professor, gente. por isso que não dá eu não sei se os para outros aumentar. grupos têm essa As política pessoas que já a até gente tem. saíram, ó, da live. Já até saíram. Mas não tem problema não, a gente fala. É, professor, não sei se os outros grupos têm essa mesma política que o nosso tem. É uma questão, tipo, de solidariedade, de honra, de, tipo, ajudar, de empatia. A gente sempre lembra que tem fórum, tipo assim, gente, tem fórum para amanhã. Então, gente, tem fórum para hoje, não se esqueçam. Eu não tenho noção, Não, eu professor, não acho tenho noção. importante fazer isso, eu acho legal, eu acho Ah, isso que que a Mayara falou é verdade é uma mesmo. coisa que ajuda. Tipo, ontem à noite tinha gente no grupo da noite falando, pessoal, só lembrando que tem fórum para hoje. Tipo, à É, noite, 9 horas da noite a pessoa A postando. Bia, não, a Bia, 11h45 da noite, bota, gente, só lembrando que tem fórum para hoje. O negócio fecha 11h59, ela 11h45. Gente, mas Antes assim, tarde do pelo que nunca, assim, né, Bia? não, professor, assim, como a Mayara falou, nosso grupo, o que que acontece? A gente entende, foi o que eu estava até falando no grupo em relação à internet. A gente sabe que tá, devido a muitos usos, como a gente já debateu. Então, assim, a gente sempre está lembrando, porque às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar com algum problema, não é ter que ficar expondo sua vida ali no grupo, não quer Sim. falar, mas às vezes pode ter sido, a gente faz questão de lembrar uma a outra, entendeu? A gente se ajuda, porque, tipo assim, professor, o meu ponto de ver, nós estamos ali todas no mesmo barco, estudando para ter uma qualificação, enfim. Então, de repente, a Mayara está com um problema, não lembrou, não se atentou, entendeu? Então acaba esquecendo. Sim, Então a gente sim. sempre está lá. Gente, tem fórum hoje, tem isso. Ah, gente, como está com alguma dificuldade, uma ajuda a outra. A gente, pelo menos no meu grupo, nosso grupo, a gente procura fazer assim. Não, eu acho fundamental, acho que é bom um grupo ajudar assim mesmo. Acho que tem que ser. Vai ficar mais leve, né? Vai ficar mais leve, Deixa eu te perguntar uma coisa. diga. A gente fez as 5 forças de porte. Aí você falou que poderia te enviar, né? Maiara, vou ser muito sincero contigo. Me mostra na quinta, na sexta, na reunião. Eu Na não vou sexta, na conseguir reunião? olhar. Essa semana eu tô Tá, super atolado, não vou conseguir parar para analisar com qualidade. Então, eu tá bom. prefiro que vocês comentem comigo na reunião. Pode ser? Beleza, Tá, beleza, tá bom. professor. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Eu Sim. sei que o senhor pediu para mostrar para o senhor na sexta. Nós estamos fazendo em questão de produtos, acho que é entrantes das cinco forças. Não, não, Possíveis deixa. novos entrantes. Os entrantes. Não, é de produtos. Tá, produtos Asa de substitutos. produto substituto. Dos produtos substitutos. No nosso caso, a gente está fazendo análise do comércio, análise do. Ai, gente, agora Comércio exterior. me ajudem, meninas. A gente está em questão de novos produtos entrantes, né? Porque, assim, o Brasil. Se decide, Calma aí, deixa eu. Bia. Novos Não, produtos, professor. novos entrantes, Não, produtos substitutos. não, professor. Produto É sobre substituto. produto substituto. É porque eu estou fazendo confusão na mente. Por isso que falei o quê? Vou olhar para não falar besteira, né? Entrantes são empresas. Substitutos, produtos. No caso de produtos substitutos, Sim. que a empresa, empresa não, no mercado ela importa e exporta. No caso do Brasil, soja, café, carne, vários segmentos, né? Nesse caso, para a gente, assim, porque a gente ficamos com dúvidas no que poderíamos, por exemplo, a carne. Se ela tiver a gripe suína, não tem como ela ser, né, exportada nem. Não, estou fazendo até confusão. Enfim, a carne, no caso, nós mandamos lá para fora. Mas se ela estiver contaminada, como teve aquela gripe suína, Bia, que olha tem até só. uma matéria. Qual é o produto da Mainô? Esse é o produto da Mainô Sistema.
É o sistema lá que faz a emissão de nota fiscal. Então, Sim. substitutos seria algo que substituísse o serviço dela. Não, na verdade isso seria Não, concorrente. mas a gente Substituto seria botou. algo assim que tenha a ver com, ao invés de emitir a nota fiscal, o que que a pessoa pode fazer? É que a Contrabandear, gente sei lá. botou a análise do setor como um todo, porque quando eu te perguntei, lembra? Você falou Sim, para mim assim, não, Mera, análise de Potter é análise do setor do comércio exterior. Então a gente fez baseado nisso, entendeu? A gente não fez baseado na Mainô, não. mas tem que estar com a Mainô no meio, gente. A Mainô tem que estar incluída ali. Tipo, a Mainô não faz exportação de carne, porque é como se É, porque você quando a gente. tivesse uma visão embaçada do negócio. Vamos supor, eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que vocês se distanciaram muito, vocês tiraram o foco, né? É como se você tivesse, desculpa, que olhar a Mainô dentro de tudo. Você não vai analisar a Mainô, mas a Mainô tem que estar ali dentro. E aí, quando vocês se afastam, vocês perdem a Mainô de vista. Não faz sentido vocês falarem de Então, a gente importação fez a de carne, análise. por exemplo, porque a Mainô não faz importação. É, mas é assim, da explicação que o senhor me deu naquela vez, eu entendi isso, que era fazer análise do setor. Tanto é que a gente colocou, dentre as outras forças, essa questão de como é o Brasil no comércio exterior, entendeu? Uhum. Foi o que eu entendi que era para fazer, tipo, análise do setor do comércio exterior como um todo, como o Brasil se sai na Então, importação, na exportação, tá. o poder de barganha. Talvez tenha acontecido algum problema na nossa comunicação aí, mas vamos analisar friamente agora. Em Ah, que então que foi a, isso, professor, porque em que a quando o Mainô senhor se falou, beneficia dessa análise que vocês fizeram? A Mainô vai olhar isso e vai ganhar o que de informação? O que que vai A agregar para Mainô? ela? É. Ah, sim, ela vai ter maior noção do mercado, no caso a empresa vai ter maior noção do mercado, da infraestrutura e do avanço tecnológico. Foi o que a gente colocou basicamente nas 5 forças de Potter. É, a infraestrutura que os outros países têm, tipo China e Estados Unidos, e avanço tecnológico Então, também, os dois aí olha só, eu acho que a gente tem que ajustar o seguinte: comércio exterior trabalha com importação e exportação, né? Ok. Mas as empresas que trabalham na tramitação do comércio exterior, elas não fazem importação, elas só fazem a intermediação disso, tá? Então, eu acho que vocês alargaram muito o escopo da análise de vocês, porque não faz sentido você avaliar, você analisar o que é importado, o que é exportado, porque a Mainô não trabalha com importação, por exemplo. A Mainô não importa nada. E a Mainô não exporta nada. Então você falar sobre carne, por exemplo, como vocês estavam falando, a carne, se tiver algum problema, não vai exportar, não sei o quê. Para a Mainô isso não faz diferença. Só vai fazer diferença se uma pessoa ou uma empresa que contrata o serviço dela é uma empresa grande, representa uma parte grande do market share, não do market share, mas da carteira de clientes da Mainô, né? Uma empresa grande ali. E aí essa empresa vai quebrar por conta das carnes contaminadas. Aí sim vai fazer sentido. Mas mesmo assim, acho que a análise não entraria nessa análise isso. Acho que não, professor, vocês se afastaram muito. quando eu falei Então, no das carnes foi só caso, como um exemplo. Sim. Ui, professor, o Brasil, ele não, isso não tem que entrar na nossa análise das 5 forças. Não. É a questão de que o Brasil tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia. A gente levou isso muito, muito em conta com a questão da tecnologia e da infraestrutura, para Aham. fazer uma análise como um todo. E também a gente analisou esse poder de barganha
Entende? Quando os outros países têm o poder de barganha, quando o Brasil tem. A gente levou isso em consideração para fazer uma análise Então, mas aí, por sobre exemplo, o poder de benefício. barganha que trabalha ali é o dos fornecedores e dos clientes. O Brasil tem poder de barganha como fornecedor ou como cliente? O Brasil ele tem como fornecedor os clientes também têm poder de barganha nesse caso. Então, mas aí olha só, é isso que eu estou tentando mostrar. Vocês estão analisando a importação e a exportação, e não o comércio exterior. Uhum. Porque o comércio exterior são empresas como a Mainô que fazem essa tramitação. Uma empresa quer importar, não sabe como, aí entra em contato com uma empresa de comércio exterior, e aí essa empresa sabe quais são as regras, sabe como é que faz a emissão de nota fiscal, sabe como é que acontecem as leis aqui no Brasil e no país de origem. Então, é um pouco diferente. Eu acho que vocês foram muito longe. Entendi. Eu acho que vale a pena vocês revisarem isso daí justamente para verem o negócio funcionando direitinho. Eu vou ver se lá no portal tem uma aula sobre isso. Vocês chegaram a ver? Oi? No portal Sobre. tem uma aula das 5 forças. Inclusive, eu abri todos os slides para poder dar um auxílio para a gente fazer. Eu li slide por slide, entende? Uhum. Mas o que ficou na minha cabeça era que é para fazer uma análise do setor de comércio exterior. Para mim era isso, importação e exportação. E, tipo, para analisar isso, teria que analisar como um todo, como o Brasil se sai importação e exportação. Foi isso que a gente pesquisou. Entendi. Aí vocês precisam ajustar isso, gente, porque está muito focado em importação e exportação. O comércio exterior trabalha com importação e exportação, né? Mas não necessariamente o setor de comércio exterior é o setor de importação e exportação. São setores diferentes. Entendi. Tá? Acho que dá tempo ainda de vocês revisarem até sexta, e aí sexta a gente conversa melhor. Eu vou ver se eu lembro que eu tenho um exemplo aqui, eu acho que não está no portal, que eu uso no MBA, mas eu achando eu mando para vocês, que aí eu acho que vai dar uma luz, tá? Bom, Tá bom, professor, não professor. esquece de mandar não, Professor. se o senhor tiver, por favor. Tá, pode deixar. Beijo, meninas. Até sexta. Tchau, professor. Tchau, Tchau. Boa tarde.